Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Calmon Malta, missionário claretiano, e estou nesta jornada junto com você no amadurecimento do nosso caminho de fé, refletindo a respeito do meu livro, Mundanismo Espiritual, a denúncia de Francisco e o caminho de superação, pela editora Ave Maria. Vamos entrar no capítulo 7 deste livro, ainda dentro da segunda parte do livro, o núcleo central do livro, falando sobre o mundanismo espiritual diretamente. Hoje nós vamos falar sobre o impacto pastoral do mundanismo espiritual na vida da igreja. Antes de continuar, dê o seu like, faça o seu comentário, compartilhe o vídeo, mostre para nós de onde você está vendo esse vídeo também, mande aí para nós e ao mesmo tempo acione o sininho para você receber sempre os nossos conteúdos, tá bom? Então veja só. Neste capítulo 7, nós vamos falar sobre o impacto pastoral do mundanismo espiritual na vida da igreja. Nós já vimos que o mundanismo espiritual é quando nós buscamos a glória humana ao invés da glória de Deus. Ou seja, quando nós permitimos ou buscamos que o nosso eu, o nosso ego, a nossa autorreferencialidade esteja à frente daquilo que de fato é o projeto de Deus e do próprio Deus na nossa vida. Este é o mal que o Papa Francisco denuncia, lá na exortação apostólica Evangelii Gaudium, e que neste livro eu trago como experiência fundante para o nosso escrito. Quando nós falamos deste impacto pastoral na vida da igreja, nós estamos falando dos nossos grupos, dos nossos movimentos, das nossas pastorais, que são aqueles que estão na linha de frente do processo de evangelização, da vida interna da igreja, de todo o movimento da vida da igreja. A igreja se faz com o seu povo. Então, este povo está difundido, está espalhado nos grupos, nas pastorais, nos movimentos, uma forma diversa de viver a fé. Não é verdade? Então veja só, quando este povo de Deus, ele perde o seu foco, ele perde o seu norte e ele passa a viver isoladamente, algo está errado. Primeiro, porque perdeu o caminho, perdeu o rumo. Segundo, porque está se deixando levar por um estilo de vida que não é católico, não é? E isso vai ter um impacto lá na pastoral. Outro elemento que nos ajuda a compreender também o impacto na pastoral é quando nós temos dificuldades na vida interna da igreja de buscar líderes para conduzir estes grupos pastorais e movimentos na vida de fé. Isso é algo real, é algo do dia a dia na igreja. Às vezes nós temos grupos com muita gente participando, mas ninguém quer assumir o compromisso da responsabilidade. Sabe por quê? Porque muitas vezes o eu é colocado à frente. Então, se Deus nos chama, Ele nos capacita. Eu só preciso estar aberto a essa possibilidade. Então, muitas vezes acontece das pessoas dizerem não. Por quê? Ou porque estão desanimadas espiritualmente, ou porque não querem um compromisso mais afinco, ou às vezes porque não querem deixar os seus compromissos e assumir outros compromissos que vai requerer de cada um pouco mais de atenção. Então, isto é um dos elementos que nós encontramos e podemos ver nessa questão do impacto pastoral do mundanismo espiritual. Outro elemento que a gente pode ver desse processo é quando nós entendemos que a vida religiosa como um todo, ela é secundária na minha vida. Se der certo eu vou para a igreja, se não, tudo bem. Então, a realidade do nosso encontro com Jesus, ele é posto à prova todos os dias, todos os momentos. E qual é a resposta que eu dou?
Isso é uma coisa que nós precisamos cada dia mais tá observando na nossa vida. Porque é inegável, meus irmãos e irmãs, que nós vivemos um tempo de dificuldades para se ajudar a viver o nosso batismo, ajudar outros a viver o nosso batismo, né? Então veja, uma parte do livro que eu queria ler para você. O mundanismo espiritual, em sua forma sutil, mas destruidora, também se apresenta no seio eclesial como grupismo. Hoje se tem a tendência de valorar muito mais o grupo do que a participação que a vida em comum ou da própria igreja. Essa forma de viver a fé é um mal, uma incoerência na vida cristã que é caracterizada pela vida comum. O próprio nome igreja, eclésia, significa assembleia reunida. O fiel, de modo específico católico, não pode arrogar para si uma vida em grupo, sem antes entender que este grupo faz parte do plano maior de Deus para o seu povo, que é a igreja. De fato, quando nós não compreendemos a nossa caminhada, a nossa jornada de fé e de santidade, rumo ao reino dos céus, nós vamos nos deixar levar por situações do nosso cotidiano, fora da igreja, que vamos trazendo para a igreja. Então, fora da igreja, o que nós precisamos muitas vezes? Nos fechar em grupos para nos mantermos nos nossos empregos, na nossa vida familiar. Nós vamos então criando núcleos. Dentro da igreja devia ser o contrário. A igreja em si tem que falar mais alto. A minha experiência de igreja precisa falar mais alto. Por quê? Porque o grupo é um elemento da igreja. Então é muito triste nós olharmos e vermos que pessoas dão a sua vida para grupos pastorais ou movimentos, mas quando a paróquia, que é um todo da igreja, ela chama e convida a uma experiência, seja de um novenário, seja de um ato caritativo, ou seja das próprias festas que a igreja promove, como maneira de manter a igreja sempre, a comunidade sempre unida, reunida, compartilhando a mesma experiência e formando igreja, nós perdemos. Perdemos por quê? Porque aquela ideia de grupo está acima da ideia de igreja. Quando na verdade precisa ser o contrário. A ideia de igreja precisa sempre ser maior. Por quê? Porque este grupo está a serviço da igreja e não ao contrário. Então existem impactos na nossa vida. Se existe dificuldade por um lado de pessoas assumirem responsabilidade dentro da igreja, existe por outro grupos extremamente fechados, que não se abrem de modo nenhum a que outros entrem e que eles também não querem sair do seu mundinho fechado. Isso é algo que precisa ser, de fato, levado em consideração. Tá bom? Então, ao ler esse capítulo 7, leve isso em consideração.